Fala, danados e danadas! E aí, pessoal, como vocês estão? Vocês estão bem? Tão bem mesmo? Ah, então tá bom! Galera, o assunto do vídeo de hoje é uma coisa assim que nunca foi meu intuito falar sobre isso aqui no canal. Só que eu resolvi contar um pouco de como foi pra mim, porque também pode ajudar algumas pessoas, né? E porque eu resolvi contar isso, eu resolvi expor isso pra vocês, pro pessoal que me segue, pra vocês também poderem me conhecer um pouco mais. Poderem não, né? Poder. Galera, hoje eu vou falar sobre como eu me assumi gay. Eu sou viado tem 15 anos. Nossa, que... Pra família, pra mim, sabe? Pra mim foi um processo assim muito longo. Desde criança, eu sabia que eu tinha algo diferente em mim. Porque assim, pode não acontecer com todo mundo, mas comigo aconteceu que os meninos que eu andava, eu tinha gostos diferentes deles. Gostos relacionados a muita coisa. Desde brincadeiras, por exemplo, futebol, é uma coisa que eu nunca gostei. Então assim, havia coisas que me diferenciavam do resto dos meninos. Só que isso pra mim era ruim. Porque isso fazia com que eu sofresse bullying. Porque antes não tinha esse termo bullying, né, na minha época. Fazia com que eu sofresse eita, não vai sair não? Com que eu sofresse alguma coisa. Alguma coisa não, meu Deus. Com que eu sofresse preconceitos, isso, falei, graças a Deus. Então assim, galera, desde cedo pra mim, foi um processo de eu não queria aceitar que eu era diferente dos outros meninos. Então eu fazia de tudo pra tentar me igualar a eles. Só que nunca deu muito certo. Infelizmente, sabe? Infelizmente não, né? Felizmente, nunca deu muito certo. Principalmente na escola, eu sempre tive amizade com mulheres. E desde a primeira série até o terceiro ano do ensino médio, eu sofria... assim, no ensino médio parou um pouco. Só que eu ainda sofria, sabe, aqueles... ah, gayzinho, viadinho. E nessa época, galera, eu não queria ouvir isso. Nessa época, isso pra mim era uma coisa muito ruim. Porque eu colocava na minha cabeça que eu não era gay. Que isso só seria uma fase e que eu precisaria mudar. Eu precisaria mudar meu jeito, mudar minha voz e mudar meus gostos. A forma de olhar para as pessoas, porque eu tinha um olhar diferente para meninos do que para meninas. E eu achava que isso ia ser uma fase, isso ia passar. Realmente eu acreditava nisso, que ia passar. Só que com o tempo, desde criança, as coisas foram piorando. Eu lembro quando eu conheci o Tinder, né? E quando eu baixei o Tinder no meu celular, eu coloquei que eu gostava dos dois gêneros, né? Mulher e homem. Só que eu nunca dava match em mulher. Só que essas coisas me faziam sofrer, porque eu não queria aceitar isso. E no meio dos meus amigos, as pessoas que cresceram comigo, nenhum, né, é gay ou lésbica. Então eu me sentia muito diferente. E isso pra mim não era bom. Eu vivia dentro de uma cápsula que me fazia muito mal. Por exemplo, eu cresci a minha vida inteira tentando me convencer que eu deveria mudar. Que eu deveria mudar a minha voz, que eu deveria mudar o meu jeito. Sendo que, cara, sempre foi e sempre será o que eu sou. Não se trata de uma coisa que eu me transformei durante o tempo. Não, porque desde muito cedo eu entendo que eu
eu entendia que eu tinha algo diferente. Só que às vezes não, quase sempre, achamos que esse diferencial é ruim. E quando não é ruim, né? Esse diferencial pode nos trazer muitas coisas boas, quando sabemos aproveitar dele. Então, quando eu não lembro qual era a minha idade, eu acho que foi de 15 para 16 anos, não lembro. Eu baixei o Tinder e eu comecei a conversar com homens, sabe? E eu tinha muito medo de alguém descobrir. Até que eu encontrei pessoas conhecidas no Tinder e eu fiz várias amizades lá. E o Instagram também foi um meio que eu conheci um monte de gente. Hoje tem um monte de gente que eu sigo faz muito tempo e que eu conversava também faz muito tempo. E com o tempo eu fui me aceitando um pouco. Eu fui conhecendo pessoas e eu fui vendo que aquilo não era um problema. Só que tinha outro problema. Era dentro de casa. A minha mãe, ela sempre me falava que ela não queria ter um filho gay. Ela sempre corrigia os meus jeitos, sabe? Por exemplo, minha voz, o meu jeito. Ela sempre tentava corrigir de alguma forma. E eu coloquei na minha cabeça que se um dia eu me assumisse, seria trágico pra minha mãe e seria tipo o fim entre eu e ela. Por isso que eu levei a minha vida escondida até os 18 anos. Então eu me prendi nesse estado por muito tempo. Por muito tempo eu tentei convencer a mim mesmo que eu queria ficar com meninas. Isso era só questão de tempo. Eu ia me acostumar, eu namorei com meninas, eu namorei com 2 meninas e tipo, eu não me arrependo. Foram 2 experiências incríveis e eu faria de novo. Só que hoje em dia não é a minha prioridade. E um certo tempo da minha vida eu coloquei na minha cabeça que eu era bi. Foi quando eu comecei a me assumir. Só que assim, a minha mãe não poderia saber que eu era bi. Os meus amigos não poderiam saber que eu era bi. E até que depois que eu terminei o colegial, eu entrei na faculdade. Eu fiquei um tempo em casa, foi quando eu comecei a sair bastante com meus amigos, conhecer mais São Paulo. E também eu esqueci, eu acho que quando eu tinha uns 17 anos, a minha mãe pegou eu conversando com um menino aqui no quarto por FaceTime. Nossa, e esse dia foi a maior briga, mano, aqui em casa. Foi terrível esse dia. O menino, ele vai saber se ele assistir esse vídeo. Foi quando eu comecei a faculdade. E na faculdade eu entrei em uma turma que, gente, só tinha viado. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. Meu, mas foi muito legal, sabe? Pra mim, eu acho que foi um semestre que foi, sabe, o ápice da minha vida. Foi quando eu pude olhar pra mim mesmo e falar assim, você é gay e tá tudo bem. Tá tudo bem, você não precisa se esconder, você não precisa mais sofrer com isso. Tá tudo bem você ser gay. E eu conheci essa galera da sala e eu comecei a sair com eles. E, meu, sabe, eles foram tão incríveis. Mesmo eu sabendo do que eu era, eu falei pra eles que eu era hétero, eu jurava que eu era hétero, só que eles sabiam que eu não era. Só que assim, foi incrível conhecer eles. Porque foi a época que eu olhei pra mim e falei, mano, por que eu tô me escondendo até hoje? Eu tenho que encarar as coisas, sabe? Porque o meu maior medo era minha mãe me expulsar de casa. Mas foi quando eu falei pra mim, se caso aconteça da minha mãe me expulsar de casa, eu vou ter que me virar. Só que se eu viver assim, eu vou viver infeliz o resto da minha vida. E foi quando eu conheci uma pessoa. Eu conheci o Thiago, que já me ajudou aqui em alguns vídeos, vocês já viram falando sobre ele. E eu me apaixonei muito por ele. E foi quando ele me deu força pra me contar pra minha mãe. E até
Até que um dia eu já tava sofrendo muito porque ela tava querendo muito saber e ao mesmo tempo eu tava colocando muito na minha cabeça que ela ia sofrer. Aí eu voltei a sofrer tudo de novo e até que um dia eu chamei ela aqui no quarto e eu conversei com ela, sabe? Falei da melhor forma possível. E a partir desse dia, a nossa vida aqui em casa mudou. A minha mãe começou a aceitar melhor, claro que foi um processo assim longo. Aí foi quando a minha mãe conheceu o Thiago, logo depois, no fim de semana seguinte que eu tinha falado pra ela, eu trouxe o Thiago aqui. Então já foi tipo, pá, sabe? Eu já joguei um monte de coisa de uma vez. E foi quando eu começaram a acontecer várias coisas da minha vida. Eu vou deixar isso pra outro vídeo. Só que assim, galera, uma coisa que eu queria muito falar é que quando você resolve se assumir pra você, porque o mais importante é você se aceitar. Você dizer, mano, eu sou gay e tá tudo bem eu ser gay. Ou você ser bi, você ser trans, você ser o que você quiser. Tá tudo bem você ser o que você quiser. Porque, cara, você se torna... Ao longo da sua vida inteira, você criou uma personalidade. E a partir do momento que você assume essa condição na sua vida, que é ser gay, ser hétero, ser bi, trans, não muda a sua personalidade. Ao contrário das pessoas que acham que você muda completamente quando você se assume, você não muda em nada. Algumas coisas são acrescentadas à sua vida. Porque eu acho que a sua opção sexual é apenas uma qualidade de você. É uma qualidade nossa que é apenas uma. E todas as outras qualidades que você adquiriu em toda a sua vida não muda. Só que quando a gente resolve se assumir gay, a gente tem que passar um processo de aceitação de muitas pessoas. Porque quando você se aceita, é muito legal. Só que aí eu acho que quando você resolve falar para as pessoas, você começa a sofrer mais ainda, porque o processo de aceitação das outras pessoas, da família, dos amigos, é muito demorado. E assim, quando eu resolvi falar, eu falei para minha mãe, a minha família descobriu, eu contei para os meus amigos, pessoas muito próximas a mim mudaram comigo. Amigos que eu sempre achei que fossem, sabe, os meus melhores amigos. Eu sempre achei que nunca iam sair do meu lado. Saíram. E até hoje eu não entendo por que saíram do meu lado. Sabe, pessoas da minha família, primos, tios, se afastaram de uma certa forma de mim que parece que você virou um monstro. Só que não é isso. Se essas pessoas se afastaram de você, elas que estão perdendo. Eu agradeço de verdade a todas as pessoas que ficaram do meu lado. Antes, quando eu comecei o canal, eu nunca falava sobre isso, porque eu ainda estava na minha fase de me aceitar. Só que quando essa minha volta pro canal, eu já me aceitei, eu já me entendo com isso, eu já vivo super bem com isso. Então, eu não vou falar sobre todos os vídeos sobre esse tema, mas se vocês querem saber mais alguma coisa, comentem aí embaixo. E é isso, galera. Obrigado por todos os meus seguidores, pelas pessoas que estão curtindo, que estão assistindo os vídeos, que estão se inscrevendo, que cada dia aumenta o número de inscritos. E, cara, esse canal é o meu sonho, então obrigado por tudo que vocês estão acrescentando à minha vida, tá? Então o vídeo vai ficar por aqui. Não esqueçam de se inscrever, de ir lá nas minhas redes sociais, me acompanhar por lá. Se inscrevam no canal, curte, compartilham com todo mundo. E espalhem muito amor por aí, galera. Espalhem muito, muito amor. E eu vou ficar por aqui. Beijo, desculpa o vídeo longo!